A Copa do Mundo certamente é um dos assuntos mais falados e comentados do momento, como por exemplo no Brasil, onde estamos em período de eleição. Mesmo assim, o futebol ainda é capaz de unir pessoas com o mesmo ideal, que é apoiar e torcer pela nossa seleção. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Você vai ficar por dentro de quais jogadores podem bater recordes ainda nessa Copa que está por vir. Será que o Neymar está nessa lista? Já deixe nos comentários se você acha que o nosso craque está entre esses jogadores. Meu nome é Matheus Cardoso e você está no canal Clubista Sem Time. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e nos apoiar aqui na plataforma, valeu? Para começar a nossa lista, na 7ª posição temos o ponta direito alemão Helmut Rahn, que jogou pela Alemanha nas Copas de 1954 e 1958. Ele disputou 10 jogos de Copa com incríveis 10 gols marcados, uma média de 1 gol por jogo em Copas do Mundo, e foi essa média que fez ele entrar para nossa lista. Isso porque existem outros 5 jogadores que também possuem 10 gols em Copas do Mundo. São eles: Gregor Lato, com 10 gols em 20 jogos, o peruano Teófilo Cubillas, com 10 gols em 13 jogos, o inglês Gary Lineker e o argentino Gabriel Batistuta, ambos com 10 gols em 12 jogos, e o alemão Thomas Müller, com 10 gols em 16 jogos. Mas, como você deve ter notado, nenhum deles tem a média que o nosso escolhido Helmut Rahn tem, que é justamente 1 gol por partidas em Copa do Mundo. 2 deles na decisão da Copa de 1954 contra a seleção da Hungria, que a Alemanha acabou vencendo de virada e levando o título para casa. O cara ainda participou do 3º gol com uma assistência. Já na Copa de 1958, a seleção alemã acabou caindo para a Suécia nas semis, com Rahn passando em branco, o que não aconteceria novamente na decisão do 3º lugar, onde ele marcou 1 gol na vitória alemã por 6-3 em cima da França. Pouco decisivo o homem, tá? Agora vamos emendar a 7ª e a 6ª colocação. Isso porque temos 2 jogadores com 11 gols, Jürgen Klinsmann e o Sandor Kocsis. Na 7ª posição, Jürgen Klinsmann, alemão que disputou as Copas de 1990, 1994 e 98, somando 17 jogos em todas as suas participações. Klinsmann fez parte do elenco da Alemanha, que conquistou a Copa de 1990, em uma final contra a Argentina. Nas seguintes edições da Copa, ele acabou não tendo a mesma sorte, caindo nas quartas de finais para a Bulgária e a Croácia, respectivamente em 94 e 98. Já na 6ª colocação, o húngaro Sandor Kocsis, que também possui 11 gols em Copas do Mundo. O diferencial dele e o que fez ficar na frente de Klinsmann é a sua média, com 11 gols em 5 jogos, tendo disputado apenas uma Copa do Mundo. Kocsis estava na derrota para a seleção da Alemanha na final de 1954, onde nosso 8º colocado Helmut Rahn acabou levando a melhor. O cara foi capaz de fazer 11 gols na mesma edição de Copa do Mundo. Imagina o estrago que ele faria se tivesse disputado pelo menos mais uma Copa. Na 5ª colocação, finalmente um brasileiro. Estou falando do nosso rei Pelé. Somando 12 gols em 14 jogos de Copa no total, Pelé foi fundamental na final de 58, marcando 2 gols na vitória brasileira em cima da Suécia. No total foram 6 gols naquela edição. Já em 1962, nosso rei não teve a mesma sorte. Já no 2º jogo de Copa ele acabou saindo lesionado da partida, sendo substituído por Amarildo, que não deixou o nível da seleção cair e foi peça importante naquele elenco. Felizmente o Brasil conseguiu conquistar o bicampeonato, sendo comandado por Garrincha, o anjo das pernas tortas, e outros craques como Vavá, Didi, Zagallo, Nilton Santos e outros. Na edição de 66, Pelé fez apenas 1 gol e o Brasil acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos. Os jornais da época destacavam a forte marcação dos adversários em cima de Pelé e a falta das performances de Garrincha apresentadas nas Copas anteriores. Além disso, a falta de comando e de um esquema de jogo foram os motivos apontados para o fracasso daquela seleção. Foi então que em 1970, tanto Pelé como o elenco do Brasil chegou com sangue nos olhos para conquistar aquela Copa. Marcando 4 gols naquela edição, o rei se consagrou novamente campeão da competição em uma final contra a Itália. Na 4ª posição temos o francês Just Fontaine, centroavante que disputou apenas 6 jogos e marcou 13 gols no total, todos eles na Copa de 1958, onde a França foi eliminada pelo Brasil nas semis e ficou no 3º lugar daquela edição após a vitória contra a seleção da Alemanha, partida na qual Fontaine marcou 4 gols. Agora na 3ª posição, mais um alemão. Dessa vez estou falando de Gerd Müller, centroavante que marcou 14 gols em 13 jogos, somando todas as suas participações, 10 deles na Copa de 1970, onde a Alemanha ficou com o 3º lugar, e 4 na Copa de 74. Vale destacar que um desses 4 gols foi na final da competição, o que resultou na vitória alemã em cima da Holanda e em mais um título do Mundial para o seu país. Simplesmente o gol do título. O bombardeiro alemão só foi superado por outras 2 lendas quando o quesito é gols em Copas do Mundo. Chegando no top 2, agora temos um camarada que
com certeza você já ouviu falar, que Ronaldo Fenômeno, o segundo maior artilheiro da Copa do Mundo, um cara de 99 jogos pela seleção e 62 gols oficiais marcados. Ao todo foram 19 jogos e 15 gols em Copas do Mundo, 4 deles na Copa de 98, edição em que o Brasil acabou perdendo o título para a França e passando totalmente em branco naquela final. Agora em 2002, o auge da carreira de Ronaldo, 8 gols na Copa com destaque para os 2 gols na final contra a Alemanha, os gols que trouxeram mais um título para o Brasil. Ao todo foram 7 jogos marcando gol em 6 deles, média de mais de um gol por jogo. Já em 2006, onde se tinha uma grande expectativa sobre a seleção do Brasil, com vários jogadores de alto nível como Kaká, Adriano, Ronaldinho e o próprio Ronaldo, mas já longe da sua grande fase, a seleção acabou caindo nas quartas de finais para a França. Mas o Fenômeno ainda conseguiu deixar 3 gols naquela edição, justamente quando ele conseguiu ultrapassar Gary Miller e se tornar o maior artilheiro de Copas do Mundo até então. Recorde esse que foi superado apenas em 2014, com um tempero amargo e em solo brasileiro pelo nosso top 1 da lista, que é o alemão Miroslav Klose. Ao todo foram 16 gols em 24 jogos de Copas do Mundo, sendo elas as de 2002, 2006, 2010 e 2014. Em 2002 marcou 5 gols em 7 jogos, todos eles na fase de grupos da competição e logo depois se fechando no mata-mata. Mesmo assim, uma média de gols absurda para um iniciante em Copas. Depois ele marcou 5 na Copa de 2006, mais 4 em 2010 e finalmente um ano que ele superou o Ronaldo Fenômeno como o maior artilheiro da história das Copas, em 2014 com 2 gols, o mínimo possível que ele precisava para igualar e superar o recorde, igualando o recorde contra a Gana na fase de grupos e superando com um gol justamente contra o Brasil no 7-1, um tempero amargo para qualquer brasileiro que vive futebol, sem falar que a Alemanha ainda conquistou a Copa, vencendo a Argentina na final por 1-0. Possivelmente vai demorar bastante tempo para esse recorde ser quebrado, isso porque o cara em atividade com mais gols é o outro alemão Thomas Müller, e por enquanto ele tem apenas 10 gols, tendo que marcar 6 para igualar e 7 para superar o seu compatriota, o que é muito pouco provável, já que o Müller já não é mais um jovem jogador, muito pelo contrário, provavelmente a Copa de 2022 será sua última. Esses foram os 8 maiores artilheiros da história da Copa do Mundo até então. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, deu trabalho pra fazer, então dá essa moral aí pra gente, beleza? Se você tiver alguma sugestão de vídeo pra gente, pode deixar aí nos comentários. E diz aí se você acha que tem algum jogador em atividade que talvez possa bater esse recorde daqui a alguns anos. Talvez o Haaland, o Mbappé, Vinícius Júnior, caras que são muito jovens, mas com um grande potencial para talvez alcançar esses caras na artilharia das Copas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.